Primeiro tarô, qual tarô comprar, né? Qual você escolhe? São tantas opções que é difícil. E aqui eu vou dar a minha opinião, tá? E eu vou explicar o porquê. Particularmente, tem dois tarôs que eu acho mais importante, que é o tarô de Marselha e o tarô do Rider-Waite, tá? Então, eu vou mostrar aqui né, o Mago e o Louco para vocês. O Louco, vou começar com o Louco aqui, né? Esse é o do Rider-Waite e esse é o de Marselha. Esses são os dois principais e os mais importantes. Então, assim, particularmente, eu já vou dar resposta agora. Eu prefiro o do Rider-Waite para jogar, tá? E eu vou explicar o porquê, mas eu acho muito importante para quem quer se aprofundar mais no tarô, conhecer o de Marselha. O Rider-Waite ele é mais fácil por causa dos arcanos menores, que são ilustrados, né? Então, é muito mais fácil para você pegar um significado, mas algumas coisas é muito importante você conhecer o Marselha, porque é simplesmente o primeiro tarô. É o tarô que inspirou todos os outros, né? Então, se você quiser um aprofundamento maior, tem que conhecer o de Marselha. Eu, particularmente, uso esse tarô aqui, o CBD Tarô, né? É o que eu tenho. O do Rider-Waite eu não tenho aqui mais a capinha, ela simplesmente se desintegrou aí com o tempo de tanto que eu usei, mas eu uso uma que chama Original Deck. E tem que tomar um cuidado porque tem muitas versões e o desenho ele se altera, né? Altera os traços, a qualidade das cartas. Então, se você tem essa preferência, né? Esse cuidado por um desenho mais bem feito, tem que prestar atenção. E uma das coisas bem perceptíveis, né, do tarô de Marselha são essas figuras que são essencialmente medievais, né? O tarô do Rider-Waite, né, que foi feito aí, ilustrado pela Pamela Colman Smith, né, e elaborado junto com Edward Waite, eles são do ocultismo, né? Ele foi lançado em 1910. Então tem outros elementos aqui, você vê, olha a diferença do mago, né? Aqui tá o mago medieval, que faz os seus truques, né? Seus ilusórios. E aqui esse mago mais alquimista, que é esse mago do ocultismo. E tem todos os elementos na mesa. A diferença primordial que todo mundo tem que saber é da força e da justiça, né? Que o Rider-Waite ele trocou, né? Então, originalmente no tarô a justiça é o 7, a força é o 11 e ele trocou a ordem. E foi por uma crença dele, porque segundo ele fazia mais sentido essa ordem. Eu, apesar de usar esse arcano, sigo essa ordem. Se eu preciso fazer algum cálculo de arcano, sempre eu continuo seguindo a ordem original. Tem outras inúmeras diferenças e detalhes dos arcanos maiores que eu não vou entrar aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas nos meus cursos de tarô eu uso como base o do Rider-Waite, mas também eu mostro o de Marselha, porque eu acho muito importante essa comparação. Mas a grande cereja do bolo aí que eu acho mais interessante são os arcanos menores do Rider-Waite, por isso que eu recomendo esse tarô. Eles são ilustrados e fica muito mais fácil para você gravar, né? Porque são 56 arcanos menores, então aqui ó, 5 de ouros, né? Já pela imagem você tem mais ou menos uma noção do significado da carta. Algumas são mais difíceis, como essa do 6 de copas, né? Mas outras ficam bem visíveis, né? Por exemplo, aqui o 5 de paus, né? Que indica algum conflito, né? Fica bem visível. Ó, o 5 aqui, né? De copas também, aqui um conflito na questão emocional, né? Uma crise emocional. Então, assim, são imagens que ajudam você a gravar o significado. Eu, no começo, tinha muita dificuldade de gravar os menores. Eu usava de Marselha. Comecei usando de Marselha porque era o mais tradicional. E esse daqui são os de paus e esses são os de espadas. E eu confundia muito quando eu tava jogando. Eu sempre precisava de um livro para consultar, porque, na verdade, as espadas são essas, né? São mais curvas. E aqui tem essa espada no meio. E tem esses bastões, né? Que são os paus. Né? Olha a diferença. No começo se confunde muito. Então, tem é só os símbolos, né? No naipe, né? Então, ele é mais difícil para você gravar no início. Essa é a minha dica. Eu vou deixar aqui um post que eu fiz no Instagram indicando alguns decks, né? Alguns baralhos de tarô, deck é baralho. E por que eu indico esse também aí do Rider-Waite, tá? Então espero que você tenha gostado e comente aí qual que você usa e por quê.